Hello! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que eu fiz para sair do básico e chegar finalmente ao nível avançado em inglês, onde eu consigo conversar sem pensar em português, eu simplesmente penso em inglês, ativa, sabe, uma chavinha assim, e as palavras simplesmente vêm em inglês na minha cabeça, eu falo, se eu não entender eu pergunto, se eu precisar ajustar alguma coisa da minha fala, eu também ajusto, enfim. Então, tudo que eu fiz para chegar nesse nível. Para quem não sabe, eu me chamo Raíssa Godoy. Eu sou professora de inglês há mais de 7 anos. Morei os 2 últimos anos nos Estados Unidos, de 2023 a 2025, e vou voltar no final desse ano, em 2026, para casar e viver feliz para sempre com meu noivo americano. Agora, sem mais delongas, bora lá. E assim, antes de vocês pensarem que foi de uma hora para outra ou que levou, sei lá, um ano, vamos ser sinceros aqui um com o outro. Ser fluente em uma língua num nível que você consegue se comunicar muito facilmente, muito parecido com a tua própria língua materna, leva tempo. E não é pouco não, tá? É muito tempo, muita prática, muito esforço e o principal, muita constância. Porque não é assim, estudando uma vez por semana e depois não vendo o inglês pelos próximos 6 dias, que vocês vão atingir um nível desse. É justamente a prática, a constância, dedicação que faz vocês evoluírem. E quanto mais vocês tiverem isso, mais rápido é o processo. Porque se vocês pensarem, foi exatamente assim que a gente aprendeu português e consegue falar fluentemente hoje em dia. Porque desde que a gente nasceu, pessoas conversam com a gente em português e automaticamente a gente foi aprendendo, a gente foi associando as palavras, as imagens, enfim, e hoje a gente consegue falar português. E com o inglês é a mesma coisa. Agora claro vamos que lá, sempre né? Sem mais delongas, eu separei tudo aqui pra falar pra vocês. Eu separei 14 tópicos, só que como eu quero ser muito detalhista e específica em cada um, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Então já se inscreva no canal para que você possa receber o próximo vídeo. E já deixa seu like, né? Para o primeiro tópico. O primeiro tópico que me fez sair do zero e chegar à fluência ao longo do tempo e com muita constância foi separar tópicos de vocabulário para aprender durante 2 semanas. Então, por exemplo, eu pegava um tópico de vocabulário, vamos supor sobre comida e tudo que envolvia comida. Alimentos, bebidas, os verbos, por exemplo, comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, enfim, tudo que envolvesse esse tópico, eu colocava de vocabulário e eu estudava aquele vocabulário por 2 semanas, todos os dias. Era o mesmo vocabulário que eu tinha separado no primeiro dia, porém todos os dias eu revisava aquele vocabulário. E como que eu fazia isso de revisar e estudar esse vocabulário durante 2 semanas? Não somente, literalmente, pegando o vocabulário e fazendo uma repetição em voz alta de todas as palavras, de verbos, mas também aplicando essas mesmas palavras e vocabulário, enfim, verbos, em frases. Por quê? O nosso cérebro aprende dentro de contexto. Não adianta eu te colocar uma palavra aqui aleatória e falar para você decorar ela, que você não vai decorar assim de uma hora para outra. Você sempre vai ter que pegar aquela palavra, expressão, verbo, remeter aquilo a um significado, né, a uma imagem e colocar em prática para você ver quando é que você vai usar aquela palavra, aquela expressão, aquele vocabulário. Enfim. Então é assim que eu fiz. Eu sempre decorava, memorizava ele, repetindo várias vezes durante essas 2 semanas e colocava em frases. Quando que eu vou usar essa palavra? Como que eu formo a frase? E sempre colocava e foi assim que eu memorizei facilmente durante 2 semanas aquele vocabulário. E depois, nas próximas 2 semanas, eu pegava algum outro tópico para memorizar e aplicar em frases. O segundo tópico faz muita relação com o primeiro, que é traduzir frases para o inglês com o vocabulário novo que eu aprendi durante essas 2 semanas. Então, um dos exercícios que eu fazia durante essas 2 semanas era pegar frases em português mesmo, usando esse vocabulário que eu aprendi, com os verbos, com as palavras, substantivos, enfim. E aí eu montava frases em português e depois eu traduzia elas para o inglês. Hoje em dia, com o recurso do chat GPT e outras inteligências artificiais, você simplesmente pode pedir para o chat colocar para você 10 frases com o vocabulário X para você traduzir para o inglês. Então é muito importante que você sempre estimule esse pensamento para o inglês, nunca ao contrário. Nunca pegue frases em inglês para traduzir para o português, porque português você já sabe. Então precisa ser frases em português para passar para o inglês. É assim que vai virar a chave do inglês na tua cabeça.
Terceiro tópico é ouvir música com letra e procurar o significado de cada palavra que eu não conhecesse ou expressão e anotar para que eu pudesse memorizar e também consultar, revisar ao longo do tempo. E esse aqui, gente, eu faço até hoje. Eu amo fazer isso, acompanhar letras de música. E é literalmente como um karaokê, sabe? Eu coloco no YouTube o nome da música, do cantor, e coloco do lado, né, do nome da música e do cantor, lyrics. E aí o YouTube vai mandar para você várias opções daquela música com as letras aparecendo. Você pode fazer isso pelo YouTube, ou então você pode procurar no Google mesmo e colocar a letra da música completa e você vai acompanhando enquanto você vai escutando. Essa é a forma mais legal que eu acho, porque eu gosto muito de música. E nas músicas, os cantores também usam muitas expressões naturais do dia a dia. Enfim, então é uma forma que eu gostei muito de fazer, e eu ainda faço, como eu já disse. E basicamente é isso. Pega as músicas que você gosta. Tem muita dica, assim, do pessoal falando pra pegar músicas leves, calmas, se você tá começando agora. Eu super concordo, porque se você pegar um rap, sei lá, do Eminem, pra você aprender inglês, é lógico que você vai falhar, vai desistir. Mas começa com as músicas que você gosta, não adianta pegar música que você não gosta também, porque senão você não vai ser constante. O quarto tópico é bem parecido com o que eu falei no primeiro, e é uma coisa que eu faço até hoje, tá? Principalmente com meu noivo americano, que ele me ensina quase que diariamente expressões novas, palavras novas, formas de usar, enfim, eu vou aprendendo ali dentro do contexto. Aprender palavras novas e já colocar em contextos para memorizar. Então, se você aprendeu uma palavra, um verbo, pá, aprendi, eu sei o que significa, mas agora eu preciso colocar dentro de frase. Quando é que eu vou usar essa frase? Entendeu? Por exemplo, esses tempos atrás, ele me ensinou o verbo nag. Nag. E aí, eu queria memorizar. E como que eu fiz para memorizar? Só repetindo aquela palavra várias e várias vezes? Não. Colocando em frases, em contextos, como se eu fosse usar literalmente esse nag. Foi assim que eu decorei. Então, por exemplo, nag, para quem não sabe, significa reclamar várias vezes sobre a mesma coisa. Então, você falou uma vez, não adiantou, falou duas, não adiantou, então você tá nagging sobre aquilo, você tá reclamando. Então, eu coloquei dentro de frase, por exemplo, I don't like nagging about this topic all the time. Or, can you stop nagging, please? Então, quando você coloca aquele vocabulário dentro da frase, você memoriza mais rápido, porque você vê o contexto mesmo, como que você usa aquela palavra nova. E isso ajuda muito. Agora, o quinto tópico é aprender blocos de palavras e expressões. Isso aqui, gente, é ouro, tá? Cientificamente falando, é comprovado que o seu cérebro vai aprender muito mais rápido por blocos. Em inglês, a gente chama isso de chunks, ou então uma técnica de chunking, que não adianta você pegar a palavra literalmente solta e querer aprender ela de uma hora para outra. Você precisa colocar ela dentro de blocos. Por exemplo, você aprende a palavra want, que significa querer. Adianta só eu saber que significa querer, que want é querer? Não. Eu preciso colocar num bloco de palavra, que pode ser, por exemplo, I want. Já é um bloco de palavra que significa eu quero. I want, eu quero. Agora, sabendo o significado desse bloco, eu só vou mudar o que vem na frente. Então, por exemplo, I want water. I want pizza. I want my mother. I want to talk to my fiancé. Enfim, então aqui eu dei exemplos para vocês de como que funciona isso, aprender por blocos de palavra. Você vai memorizar o primeiro bloco e você vai mudar o que vem na frente dele, justamente para você ver diferentes contextos. E conforme você vai evoluindo, maior vai ficando a sua frase, porque você vai ter mais bagagem de vocabulário para colocar, que foi o exemplo que eu dei na última. O sexto tópico é falar sozinha em voz alta. Isso aqui, gente, anos, até hoje faz, não teve um dia que eu não deixei de fazer isso. Mas isso ajuda muito. Por quê? Porque você vai começar a associar as ações do dia a dia, o que você precisa fazer, o que você fez, o que você está fazendo, enfim. Ou o que fulano fez, está fazendo, vai fazer. Você começa a associar isso, as imagens, a ação, a palavras e expressões no inglês. E isso ajuda
muito, porque isso vai fazer também com que você ensine o seu cérebro a pensar em inglês. Por exemplo, agora não necessariamente falando de frases completas, mas falando de objetos, de palavras mesmo soltas, sabe? Substantivos, que é o que acontece com os alunos iniciantes, né? Não tem como eu falar para um aluno que não sabe nada de inglês, fazer uma frase completa em inglês não vai adiantar. Mas, para quem tá começando agora, eu posso falar o quê? Olha, gente, quando vocês virem esse objeto aqui, vocês não vão pensar o que ele significa em português. Você vai automaticamente pensar o que ele significa em inglês. Então, você associa imagens aos significados, se você for iniciante. Então, por exemplo, isso aqui não é caderno. Isso aqui é notebook. Para quem não sabe, notebook é caderno em inglês. Então, this is a notebook. E você sempre vai pensar, você vai fazer essa associação. Isso aqui, esse objeto, com notebook, tá? E nunca isso, caderno, notebook. Não, sempre vai pular o português para você ensinar o seu cérebro a pensar em inglês, tá? E se você for mais avançado, né, no inglês, você já conhecer mais verbos, já começar a saber fazer aquela técnica do chunks que eu falei para vocês, né, dos blocos de palavra, vocês podem já começar a falar em inglês, por exemplo, I am talking in English now, or I am watching a video on YouTube, or I have to eat my food, I have to do dishes, I need to help my mother. Então você vai começar a fazer isso, a pensar o que você está fazendo, o que você vai fazer, mas em inglês, e você vai estimular o seu cérebro a pensar em inglês. E o sétimo e último tópico deste vídeo, lembrando que vai ter vídeo mais pra frente com a parte 2. O sétimo tópico, que já falei bastante sobre ele agora nesse sexto, é associar palavras com as imagens. Então, associar palavras em inglês, verbos, imagens, substantivos com o que ela significa em imagem. Então, é o que eu acabei de falar para você. Isso aqui é o quê? Notebook. Or, what is this? This is a watch. Apple Watch. Or, what is this? These are glasses. Or, what is this? This is a necklace. Entendeu? Então você vai associar os objetos ao significado dele em inglês, não vai pensar em português, porque senão vocês vão acostumar a pensar sempre em português e fazer sempre essa tradução, e é isso que vai dar problema lá na frente, que muitas pessoas falam, eu sei as palavras e tal, mas na hora de falar eu não consigo, eu sempre traduzo do português para o inglês. Então, para quebrar esse ciclo de pensar em português e para parar de traduzir mesmo, você precisa fazer isso. Você precisa começar pelo básico, associar as imagens aos significados dela. Aliás, associar o significado em inglês, né, a palavra em inglês, às imagens. E se você for mais avançado, você vai começar a formar frases, falar, caracterizar o que você está fazendo no momento em inglês. Agora, se você quiser parte 2, comenta aqui parte 2, fala pra mim qual é a técnica que você mais gostou, que você vai colocar em prática. Se você já coloca alguma dessas técnicas em prática. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários também que eu tô de olho em todo mundo. E não esqueça de me seguir no meu Instagram, @RaissaGodoyX. Lá eu posto vídeos diários, vlogs em inglês, justamente para você praticar o seu inglês de forma dinâmica, né? Sem pensar no português. Se não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho de notificações para vocês sempre receberem os vídeos em primeira mão. E não esquece do like nesse vídeo, de mandar esse vídeo pro teu amigo que precisa saber tudo que eu fiz para sair do inglês zero e melhorar muito ao longo do tempo até chegar no meu inglês avançado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ajudado vocês. Um super beijo e tchau, tchau! Bye, bye!